Em toda esta semana vou estar falando sobre os dons do Espírito Santo. Agora, você pode estar familiarizado com o fruto do Espírito Santo, mas muitas pessoas, elas não aprenderam a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu quero te ensinar sobre eles hoje, porque Paulo disse, não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. E eu chamei esta pequena série de Vivendo no Sobrenatural. Você pode viver uma vida natural ou você pode viver uma vida sobrenatural. Agora eu vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente, na casa dos meus 20 anos, eu tinha um carro, mas naquela época os carros não eram elétricos, nós não tínhamos direção elétrica, nem freios ABS, ou janelas elétricas, ou porta-copos e ar. Tínhamos aquecimento, mas não ar-condicionado. Então, se você quisesse dar a seta, que era exigido por lei, você tinha que usar a seta manual. Então, sem janelas elétricas, você tinha que descer a manivela da janela. Vamos ver se é aqui mesmo, desce a manivela. Então, se você fosse parar ou diminuir a velocidade, tinha que colocar sua mão para fora da janela e deixava parada. Se fosse para a esquerda, ficaria aqui. Se fosse para a direita, ficaria assim, sabe? E então você rodava de novo, a janela subia de novo. Então você não andava muito e já tinha uma outra curva. E você tinha que fazer toda aquela movimentação novamente. Eu posso te dizer, se você está acostumado com a direção elétrica e se pegasse um carro que não tem, sabe? Você pensaria, oh meu Deus, agora, se você tivesse uma escolha, se você fosse à loja comprar um carro e tivesse a escolha de comprar um carro com todas estas coisas elétricas, ou de pegar um carro que não tivesse nada disso, eu não consigo imaginar que alguém iria querer um carro que não tivesse essas opções elétricas. Bem, sabe, a vida é mais ou menos assim. Você pode ter uma vida com poder, ou então você pode ter uma vida sem poder, onde você fica lutando com tudo. Quero falar com você hoje sobre como você pode ter não apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Uma super vida. Uma vida da qual você pode realmente desfrutar. Agora, muitas pessoas não são ensinadas em nada sobre os dons do Espírito. São ensinadas sobre o fruto do Espírito. E quero dizer que se eu tivesse que fazer uma escolha entre o fruto e os dons, sabe? Eu escolheria o fruto, porque a Bíblia diz, você vai conhecê-los por seus frutos. E em Gálatas a Bíblia nos diz que eles são amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, coisas assim. E eles são muito, muito, muito importantes. Mas a boa notícia é que não precisamos escolher. Deus nos oferece os dois, então você pode tê-los. Não sei que tipo de pessoa você é, mas eu quero tudo aquilo que Deus quiser me dar. Eu não quero ser deixada de fora em nada, porque acredito que Deus é bom e tudo aquilo que Ele nos dá também é muito bom. Então, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Agora, a respeito dos dons do Espírito, irmãos e irmãs, não quero que vocês fiquem desinformados. Numa outra tradução diz, ignorantes. Não quero que vocês sejam ignorantes, quero que sejam informados sobre esses dons. Então, se você nunca foi informado, hoje, ao longo desta semana, estaremos sendo informados. Sabe, quando vocês eram pagãos, de uma forma ou outra vocês eram influenciados e desviados para os ídolos mudos. Portanto, eu quero que saibam que ninguém que está falando pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, exceto pelo Espírito Santo. Existem diferentes tipos de dons, mas todos eles são distribuídos pelo mesmo Espírito. Existem diferentes tipos de serviço, mas é o mesmo Senhor quem os dá. Existem diferentes tipos de trabalho, mas em todos eles e em todos os membros,
É o mesmo Deus que trabalha. Agora, você está me vendo na sua tela de TV, ensinando isso, mas o que você não vê são as várias outras pessoas. Nós temos cinegrafistas, nós temos vários assistentes, nós temos pessoas gravando em outras salas. E eu não poderia trazer este programa até você sem as pessoas que têm vários outros dons. Eu tenho um dom para ensinar a Bíblia, mas para mostrar isto às pessoas ao redor do mundo, eu então preciso de outras pessoas para me ajudar. Agora, a cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum, a cada um. Então, por favor, não seja do tipo de pessoa que pensa que não tem nada. Talvez você não saiba exatamente em qual dom funciona, mas eu acho que depois desse ensino você vai discernir melhor. Mas a cada um, para todos nós, foram dados dons, sabe? A uns ele deu através do Espírito a palavra de sabedoria. Para outros, ele deu a palavra de conhecimento, por meio do mesmo Espírito. Para outros, a fé, pelo mesmo Espírito. Mas essa não é a fé que nós vivemos no nosso cotidiano, sabe? Aqui está falando sobre o que a Bíblia chama de o dom da fé, que é um tipo diferente de fé. E quando chegarmos nesta parte, você vai entender um pouco mais. Para outros, o dom de curar, pelo mesmo Espírito. Para outros, poder para operar milagres. Para outros, profecia. Para outros, ele deu o dom de discernimento de espíritos. Este é um dom maravilhoso, o dom de discernir espíritos, sabe? O que você pode dizer se uma pessoa é boa ou se é uma pessoa má. Para outros, diferentes tipos de línguas. Isso é falar em línguas estranhas, sabe? E para outros, a interpretação de línguas. Agora, tudo isso é obra de um e do mesmo Espírito. Ele distribui todos para cada um, assim como ele determina. Cada crente só ganha um único dom? Eu acho que não. Eu acho que podemos ter dons que são mais fortes, ou podemos ter dons que operamos mais do que outros dons, sabe? Eu acredito que estes dons do Espírito, esses 9 dons, acredito que Deus os dá na medida que nós precisamos deles em nossa vida diária. Agora, Paulo ensina bastante, especialmente em 1 Coríntios 14, sobre como esses dons devem funcionar no culto na igreja. Na igreja primitiva, esses dons do Espírito, profecia, falar em línguas, interpretação de línguas, palavra de conhecimento, de sabedoria, era comum que esses dons funcionassem. Mas Paulo também disse que tudo deve ser feito com ordem e decência. Então, em 1 Coríntios 14, ele deu muitas instruções sobre como esses dons devem funcionar e ainda precisa haver ordem no culto na igreja. Bem, na maioria das igrejas de hoje, ninguém precisa se preocupar com isso, porque os dons do Espírito não somente não estão operando, mas em muitos lugares eles nem são bem-vindos, sabe? Porque há uma linha de pensamento que diz que esses dons eles foram embora quando a Bíblia chegou. Quando a canonização da palavra de Deus foi finalizada, então recebemos a palavra e então não precisaríamos de todos esses dons. No entanto, isto não faz sentido porque depois a Bíblia fala de como algumas dessas coisas vão cessar, mas Paulo continua a dar instruções sobre como trabalhar esses dons na igreja. E acredito que o Espírito Santo quer que esses dons operem nos nossos cultos na igreja, mas ainda mais, eu acredito que Deus ele quer que esses dons operem na nossa vida diária. Então nós não podemos viver apenas uma vida natural, mas uma vida sobrenatural. Vamos lá, se você pode ter o natural ou o sobrenatural, quem vai escolher
o natural. Bem, eu espero que eu desperte o interesse e que você realmente comece a estudar os dons do Espírito. Você pode ver o que a Bíblia diz sobre isso. Você pode comprar alguns bons livros e estudar. Você pode entrar no seu computador, há tanto conhecimento na ponta dos dedos pelo computador, sabe? E você pode buscar os dons do Espírito. Então você pode até mesmo cavar e estudar cada um desses dons. E se você for realmente inteligente, pode começar a orar diariamente para que então esses dons operem em sua vida. Para que todos os dias você seja cheio, transbordando com o Espírito Santo. E que os dons do Espírito e o fruto do Espírito fluam através de você. Há diferentes tipos de trabalho, verso 6. Mas em todos eles e para todos é o mesmo Deus que trabalha. A cada um, a manifestação do Espírito é dada para o bem comum. E então ele fala sobre esses dons que acabei de citar: sabedoria, conhecimento, fé, o dom da fé, da cura, para outros poder de milagres. Sim, poder de milagres. Meu Deus, quantos milagres nós vemos hoje em dia. Bem, acho que talvez mais do que percebemos, mas acho que não esperamos mais por essas coisas como nós deveríamos esperar por elas. A Bíblia diz: você não tem porque você não pede. Então, eu quero sugerir que você comece a pedir a Deus por milagres em sua vida. Para outros, profecia. Vamos falar sobre o que cada um desses dons são. Para outros, foi dado discernimento ou distinção entre espíritos. Para outros, línguas. Para outro, a interpretação. Agora, nós mencionamos se cada crente só ganha um dom. Bem, eles podem ter um que é predominante ou dois, mas eu acredito que todos os dons operam na medida que nós precisamos deles. E Paulo, ele nos instruiu sobre como usar esses dons na igreja, sabe? Mas ele quer que eles operem na nossa vida diária também. Ok, vamos falar sobre viver com poder. Antes de nós entrarmos nos dons individuais, eu quero convencer você, pela graça de Deus, que Deus quer que você viva com poder. Eu amo esta palavra, poder. É uma linda palavra. Quem quer viver com fraqueza, quando pode ter poder? Em Lucas 10:19, ele diz: eu dei a vocês. Não diz eu posso te dar ou eu te darei em algum momento, mas eu dei a vocês autoridade e poder para pisar em serpentes e escorpiões. O que na verdade acho que ele está falando sobre poderes demoníacos, sabe? E também para vencer todo o poder que o inimigo possui. Nada vai causar dano a vocês. Bem, adivinha, você tem autoridade e poder. Satanás tem poder, mas aqui não diz nada sobre ele ter autoridade. Jesus te deu autoridade, mas a autoridade não adianta nada se você não exercer essa autoridade. Atos capítulo 1, verso 8, diz: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Eu sempre gostei e gosto de trazer esse ponto, de que ele não disse, vocês vão levar um testemunho. Ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Agora, antes de eu aprender algo sobre esses dons, eu estava numa igreja que não ensinava sobre os dons. Eles não acreditavam nos dons, eles acreditavam, como muitas pessoas, que os dons foram embora com a ascensão de Cristo. Eu estava na equipe de evangelismo, na minha igreja, sabe? E eu saía e dava testemunho, mas então no meu dia a dia, eu ainda não tinha o poder de ser uma testemunha. Noutras palavras, eu ia à igreja aos domingos e eu cria em Jesus, eu o amava, mas o meu comportamento nem sempre
era ou nem mesmo era o comportamento de um cristão. E é isso que as pessoas precisam ver hoje em dia, sabe? Sempre gosto de dizer, pregue e, se necessário, use palavras. Mas nossas vidas deveriam ser uma pregação. Paulo disse aos crentes que ele ensinou: vocês são cartas vivas, lidas por todos os homens. As pessoas devem ser capazes de dizer quem são os cristãos e quem não são. Nossas vidas devem ser exemplo para as pessoas. Foi o que Jesus nos ensinou. E diz em 1 Coríntios que nós somos seus representantes pessoais e que Deus está fazendo o seu apelo ao mundo através de nós. Então, deixe-me perguntar: você está se comportando como um cristão? Ou você sai no mundo e você tem um mau temperamento, é rude, é impaciente, faz as mesmas coisas que todo mundo está fazendo? Você pode ter um adesivo no seu carro, pode ter uma Bíblia, você pode ir à igreja, pode usar uma cruz no pescoço, mas como você se comporta? É por isso que o fruto do Espírito é tão importante. Vocês os conhecerão pelos seus frutos. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Agora, em Atos capítulo 2, eles tinham sido orientados a ir e esperar até que o Pai enviasse a promessa do Espírito Santo. Quando Jesus subiu aos céus e foi embora, não nos deixou indefesos, ele enviou seu Espírito para o representar e tomar o seu lugar. Ele disse: ele esteve com vocês e ele estará em vocês. Então, toda aquela pessoa que é um crente em Jesus Cristo, agora veja isso, você tem o Deus Espírito Santo vivendo dentro de você, no seu espírito. Uau, uau, uau! Isto pode te fazer viver uma vida sobrenatural. Se você realmente souber operar estas coisas que o Espírito Santo quer que você tenha. Isto é maravilhoso. Em Efésios 1, versos 22 ao 23 diz: e Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e o nomeou para ser o cabeça sobre tudo na igreja, que é o seu corpo. Bem, se ele é o cabeça e tudo está debaixo de seus pés, e somos o corpo, então adivinha, tudo também está debaixo dos nossos pés. E isto significa que você tem autoridade sobre Satanás e seus poderes demoníacos. Mas se você não sabe disso, nem como reconhecer isso, então você será enganado e vai deixar o inimigo tirar vantagem de você e você não vai gostar da sua vida. Em Mateus 16, nós vimos a operação de um desses dons, que é o discernimento. E eu quero te dar somente um exemplo. Mateus 16, versos 21 ao 23. A partir desse momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos sacerdotes e dos mestres da lei, que seria morto e ao terceiro dia seria ressuscitado dos mortos. Agora, ele já vinha dizendo isso a eles repetidamente, mas a hora estava se aproximando e ele estava lhes dizendo de novo: isto é o que vai acontecer. Bem, Pedro, o maravilhoso Pedro, que era tão ousado, chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo. Agora eu, pela minha vida, não sei quem teria coragem de repreender Jesus, mas Pedro fez isso. Ele disse: nunca, Senhor, isso não pode acontecer com você. Talvez ele tenha dito por amor, talvez Pedro disse isso porque viajava com Jesus e se Jesus fosse sofrer, que talvez isso significasse que ele sofreria também, e ele não queria fazer parte disso. Mas então Jesus se virou e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Você é um obstáculo para mim e você não tem em mente as preocupações de Deus, mas meras preocupações humanas. Então, o que vemos acontecer aqui? Jesus foi capaz de discernir? Ele percebeu, ele reconheceu que aquele ali não era Pedro falando com ele, mas
Pedro tinha fraquezas e Satanás foi capaz de trabalhar através delas. Agora, eu me pergunto quantas vezes ficamos bravos com as pessoas e nós não percebemos que isto é o inimigo, o diabo, Satanás, agindo através delas. Sim, o diabo faz isso, ele trabalha através de pessoas, até mesmo através de pessoas que são salvas se elas não conhecem bem a palavra de Deus e se elas não sabem como dizer não ao inimigo e não comportam da forma que deveriam se comportar. Nós precisamos entender que temos autoridade sobre Satanás. A Bíblia diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir. Agora, eu já sei que alguns de vocês vão à igreja regularmente, mas você não ouve muito sobre o diabo lá. E o fato de eu estar falando sobre o diabo está te deixando um pouco desconfortável. E então, talvez você não tenha ouvido falar sobre os dons. Quando eu disse falar em línguas, você disse: oh, meu Deus, eu não quero ouvir isso. Isso não está certo, não está certo. Bem, espere. Nunca julgue algo que você não conhece nada a respeito, sabe? Nunca decida que algo está errado só porque alguém lhe disse que está errado sem você verificar por si mesmo na palavra de Deus. Houve um tempo na minha vida quando eu não sabia nada sobre as coisas que estou falando com você hoje. Portanto, como eu disse anteriormente, eu vivi uma vida natural, mas eu não tinha nada de super na minha vida. Então Jesus se virou e disse a ele: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Jesus estava operando ali com discernimento. E pessoalmente acredito que esse dom de discernimento é provavelmente um dos dons mais valiosos que nós podemos ter. Agora eu vou começar a te ensinar sobre cada um desses dons e te ajudar a entender como eles são importantes. Mas porque nós estamos sem tempo hoje, eu quero te encorajar a apenas estar aberto, nos sintonizando durante as semanas. Por que você não liga para alguns de seus amigos e diz: ei, a Joyce está fazendo uma pregação interessante, ela está ensinando sobre os dons do Espírito. E mesmo agora, se você ainda não tem ideia do que eu estou falando, sabe? Não desista, mas fique comigo e vamos ver se nós conseguimos aprender algo que vai nos ajudar na nossa vida diária. Deus quer que você viva em vitória. A Bíblia diz que a razão pela qual Jesus veio foi para destruir as obras do diabo. Maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. O diabo está no mundo, mas Deus está em você, Deus está em mim. E o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então nós não devemos ser cauda em coisa alguma. Devemos ser a cabeça. A Bíblia diz, no Antigo Testamento, nós seremos a cabeça e não a cauda, estaremos em cima e não embaixo, e emprestaremos a muitas nações, e nunca, jamais pediremos emprestado. Os dons do Espírito não são necessariamente ensinados em todas as igrejas, porque há pessoas que acreditam que esses dons foram embora depois que Jesus morreu e nós recebemos a Bíblia e agora não precisamos mais dessas doações sobrenaturais de poder. E isso é exatamente o que a Bíblia Amplificada diz sobre os dons do Espírito, que são doações sobrenaturais de poder. Então, você quer ter uma vida natural e normal como todo mundo tem? Ou será que você quer ter uma vida sobrenatural, que é cheia de poder? Lembre-se de Atos 1:8. E vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Agora, como crente, se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você. Mas eu acho que a minha pergunta não é se você tem o Espírito Santo, mas se o Espírito Santo tem você. Você é cheio do Espírito Santo? Às vezes as pessoas usam o termo batizado no Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo vem esses maravilhosos dons do Espírito que ele distribui como ele quer.
E hoje vamos falar sobre a palavra de sabedoria e talvez sobre a palavra de conhecimento, e vamos ver até onde chegamos. E a Bíblia diz que um dos dons, o primeiro dom que é mencionado é a palavra de sabedoria. A sabedoria é definida no dicionário grego Vines, então esta não é uma definição minha ou uma definição de outro dicionário. Isto é o que o dicionário grego Vines tem a dizer, o que significa uma definição na língua original da Bíblia. Sabedoria significa entendimento, prudência. E se você não sabe o que é prudência é uma boa gestão, sabe? Será que nós precisamos disso? Você é prudente com suas finanças? É prudente com seus relacionamentos? O uso certo da mente. Veja, nós temos a habilidade de olhar para uma situação e pensar sobre aquilo e decidir a coisa certa a se fazer, em vez de apenas fazer o que dá na telha, que não faz qualquer sentido, afinal de contas. Sofia, que é a palavra traduzida para sabedoria, é a visão da verdadeira natureza das coisas. Em outras palavras, se você tem sabedoria, não anda baseado naquilo que pensa ou sente, mas pode ver além disso e pode ver a verdadeira natureza de algo. E isto é a capacidade de discernir modos de ação, tendo em vista todos os resultados. Noutras palavras, aquela pessoa que é sábia é capaz de tomar uma decisão e pensar, ok, se eu fizer isso, este é o resultado que eu vou ter. E se eu fizer aquilo, aquele é o resultado que eu terei. Por exemplo, a Bíblia diz de capa a capa que se nós obedecermos a Deus, nós teremos vidas boas que serão cheias de bênçãos. Não significa que nunca teremos problemas, mas que nós seremos vencedores nesta vida aqui. Seremos, como Romanos 8 diz, mais do que vencedores. Mas se não usarmos a sabedoria, podemos passar por uma situação e fazer alguma coisa ou o que seja, mas acabaremos numa grande confusão. Então, se obedecermos a Deus, teremos uma ótima vida, mas se não obedecermos, as coisas não acabarão bem para nós. E essa é a simplicidade da palavra de Deus. Faça o que Deus diz e você vai gostar da sua vida. Faça o que você quiser fazer, faça o que pensa, faça o que outras pessoas estão fazendo e você não vai gostar da sua vida. Agora, ser obediente a Deus é a coisa mais sábia que alguém pode fazer. Eu gosto de falar que sabedoria é a habilidade de escolher fazer agora aquilo que nos deixará felizes depois. E sabe, todos os dias nós tomamos decisões. E eu li outro dia que nós tomamos cerca de 70 decisões todos os dias. Imagine isso. Bem, e se nós tomarmos boas decisões hoje, elas vão afetar o amanhã e o depois de amanhã e o depois e o depois e talvez o próximo ano e daqui a 10 anos, sabe? Mas se você não gosta da vida que está vivendo agora, tem todos os tipos de confusão na sua vida, isto é porque você não fez boas decisões antes. E a única maneira de sair dessas confusões é começando a tomar boas decisões, e cada boa decisão que você toma ajuda a reverter algumas das decisões ruins que você tomou anteriormente. Então, deixe-me dizer novamente que a sabedoria é a capacidade de escolher hoje o que nos deixará feliz mais tarde. Uma pessoa sábia toma boas decisões. Disse que a sabedoria é o uso certo do conhecimento. Que bem pode fazer a nós sabermos alguma coisa e não usarmos isso corretamente. Por exemplo, se você sabe que a Bíblia está dizendo, não faça isso, é a vontade de Deus para você não fazer isso. Você sabe o que a Bíblia fala, mas você ignora e faz o que bem entende, então você tem o conhecimento, mas não tem a sabedoria. Gosto de dizer, essa sabedoria é um bom senso, mas preciso dizer que o bom senso não é mais tão comum assim, sabe? Tem tantas pessoas no mundo que estão fazendo coisas tão tolas, tão estúpidas. E aprender a tomar boas decisões, aprender a ter sabedoria, vai te ajudar muito. Provérbios 3:7 diz, não seja sábio aos seus próprios olhos. Às vezes achamos que sabemos mais do que Deus. Tema ao Senhor e fique longe do mal.
Tiago 1,5 diz, se alguém entre vocês não tem sabedoria, e aqui está falando de se você tiver problemas. Se você não tem sabedoria, você deve pedir a Deus, que dá generosamente a todos sem encontrar falhas. Isto será dado a você. A Bíblia diz em Tiago 4,2, você não tem porque você não pede. Então, eu estou encorajando vocês hoje a começar a pedir a Deus diariamente esses dons do Espírito, esses maravilhosos dons do Espírito, que nos dão esta vida sobrenatural. E um dos primeiros que você deve pedir é: Deus, dá-me sabedoria. Quando eu estiver numa situação e precisar de uma resposta, dê-me uma palavra de sabedoria. É exatamente assim que se chama o dom espiritual da palavra de sabedoria. E a sabedoria deve ser procurada, como se você buscasse a prata e o ouro, porque ela é mais valiosa do que qualquer outra coisa. Provérbios 8, do 11 ao 19, a sabedoria está falando. A sabedoria está falando conosco aqui hoje. A Bíblia diz que a sabedoria estava com Deus no início, quando Ele criou o mundo. Pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis, e nada daquilo que você deseja pode se comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência, boa gestão. Eu possuo o conhecimento e a discrição. E discrição significa que você sabe como guardar um segredo. Você é discreto. Você realmente sabe o jeito certo de fazer as coisas. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e também o falar perverso. O conselho e o bom julgamento são meus. Tenho discernimento e tenho poder. Lembre-se, isto é a sabedoria que está falando. Por mim, reis reinam e governantes emitem decretos que são justos. Por mim, príncipes governam e os nobres e todos os que governam a terra. Bem, eu sou uma líder e eu tomo muitas decisões que afetam muitas pessoas, sabe? E eu oro para que Deus me ajude a agir com sabedoria. E quando eu precisar, que Ele me dê uma palavra especial de sabedoria para que eu saiba o que fazer em todas as situações. Você poderia se juntar a mim e começar a orar diariamente? Deus, dá-me palavras de sabedoria. A sabedoria diz: eu amo os que me amam e aqueles que me procuram, me encontram. Procure-me e encontre-me. Procure-me e encontre-me. Quanto tempo você gasta buscando sabedoria? O que você faria se quisesse buscar sabedoria? Bem, iria estudá-la e ver o que a Bíblia diz a respeito. Comigo estão riquezas e honra, riqueza duradoura e prosperidade. Isso está ficando cada vez melhor. Meu fruto é melhor do que o ouro mais fino. O que eu rendo supera a fina prata. Agora, como esse dom, a palavra de sabedoria, opera no meu dia a dia? Vamos ver um exemplo. Se nós cobiçamos o dom, e cobiçar significa realmente querer muito, e nós cobiçamos o dom e o buscamos diligentemente, podemos precisar tomar uma decisão de negócios e de repente, mas ao mesmo tempo muito natural para nós temos sabedoria sobre exatamente o que fazer naquela situação. E estamos certos no coração de que aquilo é realmente a coisa certa a fazer. Eu acho que esses dons operam muito naturalmente na minha vida, mas eles me dão uma vida sobrenatural. Deixe-me dar um exemplo. Sabe, às vezes nós temos ideias. Acho que vou fazer isso. Bem, havia algumas terras à venda a cerca de 3 milhas de nós e pensei, cara, seria uma ótima ideia se comprássemos aquela terra e Dave e eu poderíamos construir uma casa bem aqui no meio e então nossos 4 filhos poderiam viver nesta outra parte e nós teríamos a mamãe e o papai bem aqui e nossos 2 filhos
nossos 4 filhos, 2 aqui e 2 ali. Isto não parece bom? Todos juntos, uma boa forma de manter seus filhos perto. Então, compramos os lotes e... Sim, nós simplesmente fizemos isso. Veja, às vezes, quando você está animado emocionalmente, algo parece bom e te faz sentir bem, mas quando você se acalma, então a sabedoria começa a se levantar. E muitas vezes você precisa dizer, eu fiz a coisa errada. E toda vez que eu pensava em me mudar e construir uma casa nova, eu me sentia mal, sabe? Alguns dos meus filhos já estavam empolgados. Como eu vou voltar atrás e dizer isso a eles que eu não estava certa, que não ouvi Deus? Acredito que para que os dons do Espírito operem, às vezes nós vamos precisar desacelerar e vamos precisar ficar mais quietos. Quando eu estava animada, parecia ser uma boa ideia e convenci meus filhos a fazer isso e estamos animados. Mas quando desacelerei, as coisas se acalmaram. Quando eu saía para caminhar todas as manhãs, eu sabia que eu sabia que não era o certo. Felizmente, hoje sou inteligente o bastante para não insistir em algo que eu sei que não é sábio, sabe? Então eu falei com os meus filhos e contei a verdade. Eu não ouvi de Deus, isso não vai funcionar. E assim acabamos vendendo aqueles lotes e nós não mudamos para lá. A sabedoria é tão valiosa. Quero que você ore todos os dias para que a palavra de sabedoria opere na sua vida de uma forma muito natural. E quando eu falo sobre esses dons do Espírito, não significa que toda vez que um deles aparece na sua vida, você diz, isto foi uma palavra de sabedoria. Isto opera muito naturalmente em sua vida. O próximo dom é a palavra de conhecimento. Conhecimento é definido no grego vaines e vem da palavra ginosko. E esta é a palavra grega para conhecimento e significa estar tomando conhecimento. Conhecer, reconhecer, entender ou compreender completamente. Mas também se refere a observar plenamente, perceber, notar de forma assertiva. But God, why does it hurt so bad? Why does it stay this way? The wounds that no one else can see still haunt me every day. Why does my heart feel every pain these broken bodies bear? Like the wounds I tend, I'll never mend. My heart just won't repair. I see their faces in the dark, the fear locked in their eyes. They look to me for mercy, but I can't ignore the cries. The things I've seen I'll never speak, they bury me alive. Yet here I stand with shaking head. Discernir, realmente reconhecer e ter um conhecimento avançado. Bem, eu acredito que uma palavra de conhecimento é um conhecimento avançado. E o mundo de hoje está cheio de conhecimento. O livro de Daniel diz que nos últimos dias os homens correriam para lá e para cá buscando conhecimento. Mas nem todo conhecimento que está lá fora é um conhecimento que vem da palavra de Deus. Às vezes, quando eu vejo as coisas na TV, especialmente sobre talvez o reino animal, ou sobre como a terra foi criada e como algumas das coisas que as pessoas falam ali são tão ridículas. Bem, isso tem 950 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? Então aquela outra coisa tem 450 milhões de anos. Bem, como você sabe disso? E todos nós precisamos ter o conhecimento adequado, o conhecimento de Deus. A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento estão muito intimamente ligadas e às vezes elas operam juntas. Agora, uma palavra de conhecimento muitas vezes vai operar de uma forma sobrenatural. Digamos que eu estou pronta para ir a algum lugar e não consigo achar o meu telefone. Todos já passamos por isso.
Quanto tempo você passa durante a semana procurando o seu telefone? Cadê meu telefone? Cadê meu telefone? Alguém ligue para que eu possa encontrar meu telefone. Mas não tinha ninguém em casa para ligar para o meu telefone, todos tinham ido embora e levado os seus. E aqui estou eu pronta para sair sem meu telefone. Todos achamos que não conseguimos sobreviver 5 minutos sem os nossos telefones, então eu começo a ir em todos os lugares onde eu acho que ele pode estar, mas eu não consigo encontrá-lo. Então eu falo para Deus desta forma: Deus, mostre-me onde está meu telefone. Bem, eu estou pedindo uma palavra de conhecimento. E então, imediatamente eu vejo no meu espírito meu telefone na gaveta de maquiagem. Agora, esse geralmente não é um lugar onde se guardaria um telefone, mas eu estava com meu telefone na pia enquanto eu estava fazendo a minha maquiagem. Quando guardei a maquiagem, guardei o telefone junto na gaveta. Como é maravilhoso receber uma palavra de conhecimento. Ore todos os dias para que Deus lhe dê não só a palavra de sabedoria, mas a de conhecimento quando você precisar. Mais um exemplo de palavra de conhecimento. Eu estava fazendo uma conferência e eu continuava vendo no meu coração, mesmo antes de chegar à conferência, o que parecia ser, eu acho, talvez, um menino de 9 ou 10 anos, de cabelo castanho. E eu sabia que ele tinha autismo. No meu espírito eu sabia que sua mãe era solteira, o pai estava fora de cena, e de uma forma ou de outra o diabo convenceu a mãe de que era sua culpa que o garoto tivesse autismo. Então eu dei um passo de fé e eu disse às milhares de pessoas que estavam lá: acredito que Deus me deu uma palavra de conhecimento nesta manhã. E eu contei a situação do menino de cabelo castanho, de uns 9 ou 10 anos, que tinha autismo, e a mãe foi convencida pelo inimigo de que ela era culpada disso. Bem, eu continuei com o meu sermão naquele dia e, claro, como qualquer um, eu me perguntava, bem, se eu estava louca ou se isso era real. Bem, durante o intervalo entre a primeira e a segunda reunião, esta mãe chegou em um de nossos porteiros e disse: eu sou a mulher que ela falou. Aqui está o meu filho. Ele tinha 9 anos e cabelo castanho e tinha um autismo. E ela disse: eu tenho estado vivendo uma verdadeira bagunça porque eu estava convencida de que era minha culpa. Ela achava que ela havia feito algo durante a gravidez que causou o problema. Bem, isso não acontece comigo o tempo todo, não acontece em todas as conferências, mas muitas vezes não temos esses dons sobrenaturais operando em nossas vidas porque nem sequer nos preocupamos em pedir a Deus por eles. Agora, isso aconteceu de ser algo que operou publicamente, mas a coisa com o meu telefone foi algo entre Deus e eu, sabe? Então, hoje eu estou encorajando você a orar regularmente pela palavra de conhecimento e sabedoria. Sabe, nós perdemos tanto do que poderíamos ter simplesmente porque nós não oramos. Ore, peça a Deus. E quer saber? Ainda que você não aprenda nada com esta série, estou muito feliz por estar te ensinando isso, porque isto realmente renovou a minha fé e realmente energizou-me para mais uma vez começar a orar regularmente sobre esses dons, porque eu não quero uma vida natural. Eu já tive uma vida natural, agora eu prefiro ter uma vida sobrenatural. Amém? Às vezes, quando estou ensinando a palavra, acredito que eu tenho uma palavra de conhecimento. Eu nem sei disso. Como eu disse, nem toda vez que um desses dons opera através de nós, há um tipo de anúncio celestial, isto apenas faz parte da nossa vida. Tem pessoas que vêm até mim o tempo todo e dizem: não consigo acreditar que você disse isso, como sabia isso sobre mim? Ou toda vez que eu assisto ao seu programa, você diz exatamente o que eu preciso ouvir naquele dia. Eu acredito que palavras de conhecimento operam através de mim quando eu ensino a palavra de Deus, e creio que isso acontece com todos os bons e ungidos ministros da palavra. Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a instrução.
O temor do Senhor é algo que poderíamos falar por muito tempo, porque isto é algo que está faltando muito hoje em dia e precisamos disso. E não significa que você precisa ter medo de Deus, mas precisa saber quão poderoso Ele é, quão incrível Ele é. E se Ele disser, me obedeça e a sua vida será boa, me desobedeça e a sua vida não será boa, então Ele quer dizer exatamente o que Ele disse. E não podemos simplesmente ir e fazer o que queremos fazer e esperar ter o resultado que Deus adoraria que nós realmente tivéssemos. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz, mas o homem natural, não espiritual, não aceita ou acolhe ou admite em seu coração os dons e ensinamentos e revelações do Espírito de Deus, porque são tolices e loucuras e sem nenhum sentido e totalmente absurdas para ele. Então haverão pessoas que elas vão assistir a este programa e elas vão talvez pensar ou soltar algo assim. Eu não acredito nessas coisas. Eu não quero ouvir isso. Bem, você vai perder algo maravilhoso, mas vai haver pessoas que estarão intensamente interessadas. Agora, você está animado para ouvir aquilo que eu vou falar amanhã sobre alguns dos dons do Espírito? A palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Agora, o próximo dom sobre o qual vamos falar e eu vou te deixar com fome é o dom da fé, mas não é esta fé comum pela qual vivemos a nossa vida. É um dom sobrenatural de fé. E esta é uma fé especial, é um dom de fé. É o tipo de fé em que Abraão operou quando Deus disse a ele para sair de sua terra e deixar a sua família e tudo com que ele estava familiarizado e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Bem, meu Deus! Quão difícil deve ter sido para ele, mas ainda assim ele teve fé para fazer aquilo. Ele teve um dom sobrenatural de fé para fazer o que precisava. E ainda que isso fosse no Velho Testamento, estas coisas operavam através deles. Não como operam através de nós hoje, mas ainda operavam através deles. Então eu estou animada para falar com você amanhã sobre o dom da fé, porque eu acredito que podemos pedir a Deus o dom da fé e Ele nos dará uma fé sobrenatural para fazer coisas incríveis que nós não conseguiríamos operar no natural.